fica assim. Mas nós estamos na casa do Senhor, nós vamos dar o nosso melhor, amém? Vamos ficar de pé. Vamos deixar nossas coisas de lado. Não sei como é que foi o seu final de semana, se foi cansativo, se você saiu para passear, se você ficou em casa, se você não conseguiu descansar ou se você conseguiu descansar. Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor e é um privilégio muito grande estarmos aqui. Por isso vamos dar o nosso melhor, vamos celebrar o Senhor de todo o nosso coração, oferecendo a Ele o nosso melhor. Amém? Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Amém? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, diz assim: Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que estiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentro de vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim também como Deus vos perdoou em Cristo. Aqui em Efésios está falando como é que devem agir aqueles que se convertem, aqueles que aceitam a Cristo. Essas características tem um pouco mais aqui, a partir do versículo 17, que começa a discorrer sobre isso. Essas características, elas são frutos de um relacionamento com Deus. Amém? São frutos de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quando eu deixo, eu permito e eu quero e eu convido que o Espírito Santo haja em mim, para que ele possa promover a mudança. Isso não deve ser um peso para a gente. Se for um peso para você não falar um palavrão, então qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Se a santidade for um peso para você, então que tipo de salvação eu pretendo ter? Que tipo de relacionamento, que tipo de comunhão com o Espírito Santo eu tenho? Isso aqui são frutos de relacionamento. Frutos de um momento em que eu decido me entregar a Cristo. E ser com Ele um só, com o corpo de Cristo um só. Onde eu promovo bênção, onde eu promovo vida, onde eu promovo comunhão com os meus irmãos. Mas aqui no versículo 24, fala assim: revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O Senhor tem nos chamado para a santidade, tem chamado a gente para a separação. O mundo quer que todos sejam iguais, que a gente fale a mesma palavra,
que a gente fale a mesma linguagem, que a gente se vista da mesma forma, que a gente tenha as mesmas atitudes. Mas aqueles que estão selados no Espírito Santo de Deus para a redenção, vivem em santidade, em separação, em mudança, em diferença. Será que a gente tem feito a diferença onde a gente está? Aqui dentro da igreja é muito fácil a gente ser, todos nós, iguais. Mas quando eu vou para minha casa, quando eu vou para minha escola, quando eu vou para o meu trabalho, será que eu tenho andado em santidade? Ou será que eu tenho entregue apenas momentos da minha vida para isso? O Senhor tem nos convidado. E ainda é tempo. Hoje eu ouvi uma frase, hoje não, ontem, estava vendo um vídeo e o rapaz falou bem assim: o Senhor subiu, Jesus Cristo subiu como o Cordeiro de Deus, mas voltará no dia santo do Senhor como o justo juiz. Então o Senhor nos convida, o Senhor nos deu a oportunidade da salvação, mas para isso eu tenho que ter um relacionamento com Ele, e a santidade é um fruto de relacionamento. Se eu não tenho o mesmo DNA de Cristo, então que tipo de parte eu tenho com Ele? Como posso ser chamado de corpo de Cristo? O Senhor nos convida para a santidade, para a separação, para sermos diferentes e para fazermos a diferença. Amém? Amém? Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e falar com o Senhor nessa noite. Que Ele venha falar com você. Que Ele fale, que Ele revele o seu plano para você. Que Ele revele aquilo, o propósito que Ele tem para a sua vida. Que a santidade não seja um peso. Que a separação não seja algo difícil demais, é impossível. Se é impossível, então ninguém pode ser salvo. Então peço que o Senhor fale com você nessa noite, que Ele encontre os nossos corações, que a sua palavra sirva, Senhor, de bálsamo ao nosso coração, que sirva de um ânimo, que sirva de frutos de mudança em nossa vida. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, graças nós te damos, meu Deus, por essa noite, Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui em paz, em segurança, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós queremos que Tu tenhas um propósito na vida de cada irmão que está aqui. Juntos nós somos imbatíveis, Senhor. Nós cremos nisso. A Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores. E se nós incorporarmos isso, entendermos a Tua palavra, entendermos o Teu amor, a tua entrega por cada um de nós, eu sei que nós podemos fazer a diferença nessa comunidade. E não seremos apenas poucos, Senhor, mas seremos grandes em propósito, Pai. E nessa noite eu te peço, Senhor, fala o meu coração, fala o coração do meu irmão, para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, encontrar em Ti, Senhor, a resposta que tanto procuramos, do nosso propósito, do nosso ministério, Senhor, da vocação para a qual o Senhor nos chamou. Que nós possamos, meu Deus, cumprir o Teu ID, falar do Teu amor, sermos diferentes, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Toda palavra falada, Senhor, toda canção entoada nessa noite, seja para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Que nós sejamos, Senhor Jesus Cristo, instrumentos aqui nessa noite, para a bênção, para a vida e para a transformação. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Fique conosco, Senhor. Ande no nosso meio, que Teu Espírito Santo de Deus encontre nosso coração, Senhor, e fale conosco, Senhor. Que sejamos transformados por Ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Você é livre para adorar ao Senhor. Então saia do seu lugar, exalte ao Senhor com a sua voz, com as suas palmas. Saia do seu lugar, saia do seu momento aqui e dê o seu melhor para Cristo. Amém? Exalte ao Senhor com as suas palmas.
Diz assim: cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Você pode declarar isso nessa noite? Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Cante alto, igreja. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Diga a cada instante, pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar. Exalte a Ele nessa noite. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Mais uma vez cante ao Senhor. Cantarei teus louvores enquanto eu viver, contarei tua história. Enquanto eu viver, sou teu. Você pode declarar isso nessa noite, de todo o seu coração. Diga assim: vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Diga mais alto. O teu nome exaltar. Quero teu amor. Só a igreja canta. Cantarei teus louvores. Contarei tua história. Todo mundo. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Sou teu. Oh, 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 sou teu. Sou teu. Exalte ao Rei dos Reis. Porque somos livres, livres para adorar o Senhor, exaltar o Rei dos Reis. Amém? Exalte o Senhor com suas palmas. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós. O som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir? Você é livre para adorar o Senhor. Então saia do seu lugar, dê o seu melhor, cante a Ele, exalte a Ele nessa noite. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Exalte ao Senhor. Oh, 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 oh. Posso ouvir o som
som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas. O Senhor nos fez livres. Saia do seu lugar, exalte ao Senhor nessa noite. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Exalte ao Rei dos Reis. Oh, oh, oh. Exalte ao Senhor nessa noite. Cante assim. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei. Vamos se ver na glória. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Oh, 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 oh. Exalte ao Senhor nessa noite. Oh, 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 oh. Exalte ao Rei dos Reis. Quero ouvir a igreja cantando. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Aleluia! Exalte o Rei dos Reis. Você tem promessa do Senhor aí na sua vida? Diga amém. Você tem promessa para receber? O Senhor, Ele vai cumprir. Tudo que me prometeu, o Senhor vai cumprir. Amém? Espere com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor. Oh, 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 oh. Diga assim: esperei com paciência no Senhor. Se você espera em Deus, diga assim: e Ele ouviu a minha voz. E Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem.
Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Diga assim nessa noite: Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Diga bem assim: olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro. Diga mais uma vez isso. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Diga assim: Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu. Oh, 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 oh. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Você tem promessas na sua vida. Você tem algo pelo que você espera muito. Nós cantamos: eu esperei com paciência no Senhor. Quando a gente lê lá em Hebreus, são os heróis da fé. Os últimos versículos, eles falam que muitos dos heróis morreram sem antes ver a promessa, mas nunca que ela não deixou de ser cumprida. Cumpriu nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos. Mas a palavra do Senhor sempre se cumpre. A promessa que o Senhor tem para você vai se cumprir. Então você pode declarar isso nessa noite. Diga assim: Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso nessa noite? É meu. Ele é fiel tudo que me prometeu, na vida dos meus filhos, Senhor, eu sei que Tu vais cumprir. Ele é fiel, tudo que me prometeu, Senhor. É meu, Ele é. Tudo que me prometeu. Mas será que você está olhando para o lugar certo? De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? De onde me virá a salvação? De onde me virá a resposta? Você está olhando para o lugar certo? Olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Diga assim nessa noite. Diga assim nessa noite. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto. Diga mais uma vez. Olho para o alto.
Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, é seu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Aleluias. Celebre o Rei dos Reis com suas palmas. Amém. Podeis assentar nessa noite. Diga amém. Quem está alegre por estar aqui, mais uma noite, diga aleluia. Amém. Para mim é um prazer de estar aqui com vocês, mais uma noite, mais um domingo. Eu não consigo imaginar o meu domingo longe da igreja, eu não consigo, nessa comunhão, né? É como se fosse parte de mim, parte do meu dia, da minha rotina, e é assim maravilhoso. No domingo que não dá para eu vir, aí fica assim, parece que a vida fica insossa, né? Mas nessa noite, amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra, e eu quero assim já de antemão dizer para você que lá em Hebreus diz que Deus corrige aos filhos que ama. Que você não pensasse assim, a pastora está falando isso porque viu isso, viu aquilo. Eu vejo, eu sei. Eu sou moca de um ouvido, mas eu observo muito. E eu tenho que fazer isso porque eu sou a pastora dessa igreja. Eu tenho vocês aqui que um dia o Senhor, um dia não, a cada dia o Senhor me cobra o meu posicionamento, o meu pastorear, a forma como eu estou lidando com certas situações. Obrigada, irmão Luiz. Se eu estou me omitindo, se eu estou fazendo vista grossa, ou se eu estou deixando para lá. Eu fui chamada para pastorear. E pastoreio significa cajado, vara, óleo, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês. Mas você é livre, viu, irmão? Ah, a pastora está falando porque viu isso ou viu aquilo. Eu não gostei. Você é livre para gostar, para não gostar. Você é livre para receber a palavra de hoje. Você é livre também para rejeitar. Você é livre, viu, amado? Eu sou livre aqui, eu estou usando da minha liberdade e da minha função para fazer o que eu vou fazer. Todo domingo. Se eu não estiver aqui, os outros pastores estarão para pregar a palavra. Somos livres, eu sou livre. Tenho toda a liberdade civil e espiritual. Mas hoje, sem mais delongas, eu gostaria de falar com vocês, de compartilhar com vocês sobre identidade e destino. Ah, a pastora está falando porque agora vai ter uma identidade agora virtual, né? Uma identidade que você não precisa usar mais o papel. Agora é só mostrar no celular, está aqui a identidade. Ela também agrega diversos documentos. Não, estou falando da identidade pessoa. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Esse texto que nós vamos ler, nós vamos destrinchar ele um pouquinho. Primeira carta de
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, e é um verso que você já conhece muito. Eu acredito até que deve ter louvores a respeito dele. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Feche seus olhos antes de a gente ler, que a gente já lê e já entra dentro do assunto. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. E fale ao Espírito Santo, fale a Deus nessa noite. E diga: Senhor, fala comigo. E tire toda e qualquer resistência, todo e qualquer impedimento. Se abra completamente para a voz do Espírito Santo, que certamente vai falar com cada um de nós aqui, nessa noite. Pai querido, nós te louvamos. Deus, Tu és soberano. Tu és o autor, Senhor Deus, de todas as coisas. Sob as Tuas mãos, Pai, está todo o controle da terra, do universo, do cosmos e do ser humano. Tu és o doador da vida. E aqui nós estamos celebrando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, reconhecendo o Teu poder e a Tua soberania. Por isso, nessa noite, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aqui entre nós, em nós, fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Nos convencer das verdades da Tua palavra, tirando toda a resistência, tudo aquilo que possa impedir que saiamos daqui edificados. Que nós possamos, Senhor Deus, Te adorar em inteireza de coração, pela vida maravilhosa que Tu nos deste. Que possamos, Senhor Deus, ser Teus 100%, com o que temos, com o que somos e com aquilo que vamos adquirindo a cada momento. Fica conosco, Pai. Tu tens soberania para agir e para falar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você está disposto a ouvir a palavra de Deus nessa noite? Você está disposto a ser amado, cuidado por Deus nessa noite? Você pode dizer um amém? Então vamos ler o texto que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao final a gente vai ler mais alguma coisa aqui, no verso 10. Mas o nosso texto que eu quero falar aqui é sobre esse. E o tema que eu quero falar com vocês é sobre identidade e destino. Parece coisa distinta, né? Parece duas palavras que não têm nada a ver. Mas a minha identidade, aquilo que eu sou, o meu DNA, me leva a um destino, me leva a um propósito. Eu quero atrelar essa palavra destino a propósito. Meu destino, meu propósito, o meu foco, o que eu realmente quero ser. E a palavra, a identidade sempre esteve atrelado a destino. Nós vamos ver os exemplos no Antigo Testamento de homens que tiveram uma identidade restaurada, que tiveram uma separação, que se identificaram, receberam de Deus o seu DNA e tiveram um destino, trabalharam por aquele destino, caminharam em busca daquele destino. Nós vamos ver o exemplo de Abraão. Quando Deus fala para ele: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus começou a formar em Abraão a identidade dele em Abraão. Começou a colocar os valores, os costumes, as ideologias, tudo que Deus queria
Ele formou em Abraão para que Abraão, através dessa identidade, alcançasse o destino. O quê? Qual era o destino de Abraão? Ser pai de multidões, ser pai de nações. Mas a gente falando em termos hoje, o que é uma identidade? Se a gente for falar em termos civis, uma pessoa que não tem uma identidade, um documento com um número, ela não existe. Uma criança que nasceu, ou um adulto, que não tem nenhum documento de identidade, ela não existe no mundo. Sabia? Você sabia também que no Brasil existe mais de 3 milhões de pessoas que não têm nenhum documento que as identifiquem? A mãe deve chamar ela de Maria, de Joana, de Suelen, de Branca, de Pretinha, mas ela não tem um registro, ela não tem um cartório que carimbou e disse, ela existe, está aqui um documento, ela foi registrada na folha tal, ela existe. Não tem, nós somos, no Brasil, nós somos mais de 200 milhões registrados, com certidão de nascimento, mas há mais de 3 milhões de pessoas vagando no meio da gente, principalmente no interior do Nordeste e no interior do Norte, nas comunidades, sem nenhuma identificação. E o país diz, a lei do Brasil diz que elas não são cidadãos. Elas não têm direito a nada, porque elas não existem. Uma identidade, ela dá valor àquela pessoa, né? Ela traz ela à existência, traz essa pessoa a viver de fato, a existir de fato. Aí ela começa a ter os seus direitos e os seus deveres. E a primeira coisa que a pessoa, para ter uma identidade, precisa ter é a certidão de nascimento. Pela certidão de nascimento, ela tira o RG, o CPF, título de eleitor, a habilitação, passaporte. Aí ela tem direito às políticas públicas que o país oferece, que o Estado oferece, que o município oferece. Por quê? Porque ela existe. E enquanto ela não tem esse primeiro documento de identidade chamado certidão de nascimento, onde ali diz onde ela nasceu, quem são seus pais, que horas ela nasceu, muitos certidões dizem até a cor que ela é, se é parda, se é preta, se é branca. Isso faz dela alguém que de fato existe. Então, em termos civis, uma identidade, ela é muito importante no nosso meio civil. Não é verdade, querido? Uma certa vez, eu, discipulando uma senhora, uma jovem senhora, no início da IDPB Parque 10, e a gente conversando, e ela estava também fazendo alguns questionamentos, e ela perguntava o porquê que ela tinha que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ela achava que não era necessário, ela só via a igreja sentar, ela já nasceu cristã, ela já nasceu numa família cristã, para que ela tinha que aceitar Jesus? Aí eu perguntei dela, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma identidade, nós recebemos uma certidão. Né? Uma certidão. Nós somos registrados no livro da vida. E eu fiz uma seguinte comparação. Eu vou fazer aqui a comparação. Raquel, né? A Raquel aqui. Se eu perguntar do Jorge, por que a Raquel é tua filha? O Jorge vai dizer, mas ela nasceu da minha mulher, ela é gêmea da Rebeca. Mas quem te garante que a Raquel é tua filha? O que você pode provar que a Raquel é tua filha? Ele vai dizer assim, mas eu vi a Silvia, o Benzinho lá, grávida. Eu levei o Benzinho lá para o hospital, ela teve bebê.
O Benzinho se sofreu muito, eu vi as meninas nascerem. Mas isso prova que a Rebeca e a Raquel são filhas do Jorge e da Sílvia? O que prova que a Raquel e a Rebeca são filhas do Jorge e da Sílvia? O registro de nascimento. Porque dá a elas identidade. Confirma que o Jorge e a Sílvia são os pais. Confirma a hora que elas nasceram. Confirma todos os detalhes. Quem são os avós? Está lá o número do livro. No livro tal, folha tal. O carimbo do cartório diz: Raquel e Rebeca são filhas de Jorge do Nascimento Oliveira e Sílvia Valente Oliveira. Está lá. Sacramentado. É a mesma coisa que você quiser aceitar Jesus. Se você aceita Jesus, seu nome é registrado no livro da vida. Mas um dia, se você não quiser nesse livro é apagado. Você sabia que pode ser riscado no livro da vida? E você perde a identidade. Mas vamos voltar para o nosso trabalho aqui de identidade. A identidade é necessária para saber quem ela é. Todos os direitos, aliás, todos os dados estão lá. Pai, mãe, avó, cor, folha, o dia, a hora, tudo está ali para que ela possa existir. Aí nós vamos agora para termos espirituais. Qual é a necessidade, qual é o valor de uma identidade? Em termos espirituais, ou no reino de Deus, a importância de você ter uma identidade. Nós já usamos o exemplo aqui da Raquel e Rebeca, sobre nascer de novo, ser registrado no livro da vida. Ali prova que eu nasci de novo. O mesmo valor que você tem com uma pessoa civil no mundo, lá aqui no mundo, no sistema que o mundo incorporou com as suas leis civis, você precisa ter uma identidade. Você precisa se identificar. A mesma coisa é no reino espiritual. No reino de Deus, você precisa se identificar. Você recebe uma identidade. E a sua certidão de nascimento, ela passa a ser cidadão do céu. Amém, queridos? Quando você vem ao Evangelho, você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você vem aqui, professa a Ele e diz: eu quero Jesus. Aí você recebe uma identidade que é superior a qualquer outra identidade. E você recebe ali, cidadão do céu, registrado no livro da vida, esperando o dia do arrebatamento em que o seu pai virá buscá-lo para tê-lo eternamente com ele. Amém, queridos? Essa certidão de nascimento, você também passa a ter direitos e deveres. No reino de Deus, no reino espiritual, a sua identidade, você recebe o DNA de Deus. Você é inserido dentro do costume espiritual, dos costumes, da cultura, da característica. Você não é mais um cidadão comum, em que vive muitas vezes das migalhas do governo. Você agora vive para servir ao rei. Você tem uma identidade que o identifica com ele. A sua imagem a cada dia está sendo restaurada para que você pareça com o Pai. Alguém vai olhar e vai dizer: ah, mas aquele rapaz é crente. Ah, mas aquela menina é crente. Por quê? Ela parece com Jesus. A identidade dela está atrelada a Deus. Ela é identificada ao Pai. É identificada ao Evangelho. Mas continuando. Aqui diz assim, olha. Nessa nova identidade, você recebe a identificação de que você é filho de Deus. Você não tem uma mãe, mas tem um pai. E normalmente segundo a psicologia, quem forma a identidade de um filho não é a mãe, é o pai.
E você, quando vem para o reino de Deus, a sua identidade é formada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que toma posse de você como filho e vai tratar de você como filho, ajudando a você a viver uma vida realmente vitoriosa, atrelando na sua identidade o seu destino final. Qual é o seu destino final pela sua identidade como filho? Viver na glória eternamente com o seu Pai. Amém, queridos? Aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 5, por favor, abra para mim ali, eu vou pedir licença de vocês para me ler aqui atrás, que eu não quero abrir. Apocalipse, capítulo 3, verso 5, eu quero falar sobre o livro. Ele diz assim, olha, o que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Ao que vencer, uma carta à igreja. É uma carta ao pastor da igreja dizendo, olha, está acontecendo isso na sua igreja, mas fala para o povo, olha, anjo da igreja, cuida da igreja, porque aquele que vencer será vestido de veste branca, e eu não riscarei o nome dele do livro da vida. Ou seja, se você não tem a identidade do Pai, seu nome pode ser riscado do livro da vida. Pastora, é isso aí. Aí. Apocalipse, carta à igreja. E Apocalipse 3 é a última igreja. É uma das últimas igrejas. Mas continuando. No reino de Deus, você é aperfeiçoado a cada dia. Sua identidade é reafirmada. A cada dia que você está ali na comunhão do corpo de Cristo, a sua identidade é reforçada, é reafirmada. Você aprende a palavra de Deus, você tem comunhão com o Pai. E Deus está dizendo, você é meu filho. Eu mandei o meu único filho para morrer por você, para que você fosse uma multidão de filhos, fazendo parte de uma família comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Sua identidade é reafirmada sempre para que você alcance o seu destino, o seu propósito. Aí agora nós vamos para o nosso texto. O texto que lemos fala justamente isso. Qual é a nossa identidade? Você está com a sua Bíblia aberta? Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu peço que a Raíssa deixe, sempre quando eu precisar aí, deixa no versículo, eu peço para você colocar lá. Olha lá, que esse contexto aqui, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro afirma que os gentios, quem são os gentios? A gente fala assim, gentios, palavra muito técnica no meio evangélico, né? Mas gentio eram os estrangeiros que não eram judeus. Quem era judeu, era judeu. Quem não era judeu, quem não abraçava o judaísmo, quem não nasceu ali naquela família exclusiva, naquele povo exclusivo, era chamado de gentio. A palavra gentio denomina estrangeiro. Então, Pedro afirma que aos gentios, aos estrangeiros, que eles também receberam um chamado divino para ser tudo aquilo que os judeus eram. Qual foi o chamado para os judeus? Deus chamou para os judeus dizendo, olha, vocês serão uma nação santa, vocês serão um povo exclusivo, vocês serão um sacerdócio real, vocês serão tudo isso. Mas eles falharam. Então aqui Pedro está dizendo, olha, agora não é mais privilégio dos judeus. O chamado divino é para gentios, estrangeiros, a todos que ouvirem a palavra de Deus, quiserem vir para o reino de Deus, também serão povo, também serão sacerdócio, também serão geração santa, também serão propriedade exclusiva de Deus. Então vamos agora destrinchar um pouquinho aqui o que é ser, o que é ter uma identidade de Deus, o que é ter uma identidade e um destino, o que é ter uma identidade que você não negocia. Identidade significa valores, costumes, uma língua própria. Aqui no Brasil, a identidade do brasileiro, quando alguém vê assim uma identidade, Marlúcia Peixoto Figueiredo,
brasileira. Ah, ela fala português. Qual é o costume dela? Samba, futebol. É isso? Identifico logo. Quando você mostra a sua identidade espiritual, o que é que as pessoas dizem? Ler a Bíblia, obedece a palavra de Deus, cumpre a palavra de Deus, se submete às autoridades, vive uma vida santa e separada, porque ele tem uma identidade de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. O primeiro versículo, a primeira parte do versículo diz: mas vós que tem a identidade de Deus, mas vós sois a geração eleita. Vamos repetir comigo essa primeira parte? Coloca aí no telão, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3, só até a palavra eleita. Vamos lá, 1, 2, 3, mas... Agora tira o vós, tira eu. Vamos lá, diga: eu sou a geração, mas eu sou a geração eleita. 1, 2 e 3. Você é a geração eleita. Sabe o que é uma geração aqui? Se a gente for para o Aurélio, lá no Google, pesquisar o que significa geração, é um grupo de pessoas que nasceu por determinado tempo. Na era bíblica, era 100 anos uma geração. Hoje é 30, 40 anos, é uma geração. Mas o contexto que está dizendo aqui dessa geração eleita, essa palavra geração implica na unidade espiritual e de parentesco dos crentes como um todo, como uma classe distinta do mundo. Nós somos a geração, uma classe distinta do mundo, somos parentes, somos uma família de muitos filhos, que até eu coloquei, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos a geração eleita. Somos uma família de muitos irmãos, de muitos filhos, de milhões de irmãos, parecidos com Jesus para a glória de Deus. É essa geração que ele está dizendo: olha, vocês são minhas réplicas, vocês são a minha imagem que a cada dia tem sido restaurada. Vocês são a geração eleita, separada. Eu escolhi vocês de todo mundo da terra. Eu escolhi vocês para vocês serem a minha igreja. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você para ser igreja, para ser eclésia, para fazer diferença nesse mundo. Por isso você não pode negociar a sua identidade, os seus valores, os seus costumes, a sua característica. O povo de Deus que tem uma identidade, ele é diferente do mundo. Foi de lá que nós fomos tirados, irmão. Foi de lá que nós vimos. Não viemos. Foi de lá que nós viemos. Continuando aqui. Segundo ponto aqui. Continuando aqui. Aí ele diz: mas vós sois sacerdócio real. Aí vamos colocar para nós: mas eu sou sacerdote real. Primeiro, geração eleita. No segundo ponto da sua identidade, você que foi escolhido como um povo de muitas famílias, participando de diversas famílias no mesmo corpo, para ser igreja do Senhor, ele está dizendo agora: vocês também são sacerdote real. Eu sou sacerdote real. Você é sacerdote real. O sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus e mediar o pecado do povo. Era o único. Na época antiga, do Testamento Antigo, o sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele fazia sacrifício por ele mesmo
Ele era o sumo sacerdote. Ele entrava na presença do Senhor uma vez por ano. Levava um animal para sacrificar. Sacrificava por ele e pelo povo. Uma vez por ano. Era o único que podia entrar. Nenhum outro judeu poderia entrar se não fosse o sumo sacerdote. Era esse sacerdote que fazia isso. Mas quando Jesus vem, ele diz que fez um reino de sacerdote. Ele chamou a cada um de nós para ministrar, para compartilhar as suas maravilhas, de tal forma que nós possamos ser mediadores do pecado das pessoas que buscam em nós uma palavra, que buscam em nós uma saída para a vida delas. O sacerdote é aquele que faz expiação. O sacerdote é aquele que ora. O sacerdote é aquele que aconselha. O sacerdote é aquele que protege. O sacerdote é aquele que ampara. É aquele que dá uma palavra que faz diferença na vida daquela pessoa. E ele nos chamou, a nossa identidade, além de ser parentes e irmãos, ele nos chamou para sermos sacerdote de uma nova aliança, de ministrar na vida das pessoas e dizer para ela que há uma saída, há um caminho novo, há uma nova vida, há perdão de pecado, há lavagem no sangue de Jesus. Essa é a nossa identidade, irmão. E não podemos negociar com ela. Não podemos. Você não pode abrir mão de ser sacerdote. Se as pessoas olharem para você e dizer, eu vou lá com aquele rapaz, eu vou lá com aquela moça, porque ela vai ter uma palavra de Deus para mim. Eu vejo nela que ela é uma pessoa diferente, ela não é desse reino, ela não é deste mundo. Mas o que nós temos visto é uma mistura profana, do sagrado com o profano. A minha identidade mundana misturando com a identidade de Cristo. E a gente não sabe mais quem é quem. Ninguém sabe mais quem é quem. Abrimos mão, olha irmão, olha a nossa petulância. Abrimos mão do nosso sacerdócio real. Nós que vamos promover, nós é que vamos dizer, olha, faça esse sacrifício. Deus vai, nos autoriza e nos dá, e valida a nossa palavra quando nós dissemos, olha, ali está em pecado, aquela coisa ali está errada, você precisa mudar, você tem uma saída, e a sua saída é o nome dele, e é Jesus de Nazaré. Jesus ratifica, ele carimba e diz, está certo, porque você é o meu sacerdote. Continuando, irmãos. E esse sacerdote está lá em Êxodo 19, verso 6. Não precisa colocar, ele diz, vós tereis para mim um reino de sacerdote. Está lá na palavra de Deus. Lá em Êxodo. E Pedro agora, centenas e centenas, milhares de anos depois, diz, vocês são geração eleita, mas vocês também são sacerdote real. Continuando. Nesse sacerdócio real, Israel fracassou nessa missão, apostatou e rejeitou o Messias. Lá em João 1, verso 11, ele diz, ele veio para o que era seu. Quem era seu? Os judeus. Mas os seus o rejeitaram. Jesus agora é meu. Jesus agora é do gentio. Jesus agora é do estrangeiro. Jesus é de todo aquele que abriu o seu coração, que se arrepender dos seus pecados. Jesus é dele. E nós, como sacerdote real, vamos ministrar bênção, dádivas do Senhor para a vida de todo aquele que buscará isso. Terceiro ponto. Ele continua dizendo, vocês, além de ser geração eleita, sacerdócio real, vocês são uma nação santa. Olha a implicação, irmão. Olha, você está lendo esse texto aqui, não fui eu que escrevi a Bíblia. Eu sou só divulgadora, pregadora dessa palavra. Mas olha o comprometimento que tem aqui, irmão. Nós somos nação santa. Essa palavra santa, parece que ela se tornou escassa, ou então ela perdeu o significado, ela perdeu o seu valor no nosso meio. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, eu não lembro o versículo, mas ele diz que ele não tem
O inocente por culpado, nem o culpado por inocente. E dessa forma, mesmo na graça, não mudou. Jesus não tem o culpado por inocente e não tem o inocente por culpado. Ele fez errado, ele vai pagar. Há perdão, mas há consequências. Não posso misturar as coisas do que é sagrado com o que é profano. Profano vai ser sempre profano. Sagrado sempre vai ser sagrado. A palavra santa é separado. Ele está dizendo, olha, Marlúcia, eu te coloquei agora numa nação santa. Você é separada. Você não pode mais viver compactuando com coisas de onde você veio. Porque você é uma nação santa. Eu separei você para um destino maravilhoso, que é morar no céu comigo. Você é nação santa. A igreja de Jesus é uma nação santa. E ela precisa viver essa santidade de fato. Não aqui dentro ninguém, todo mundo aqui é santo. Eu quero ver ser santo é lá fora. No mês de festas juninas, no mês de carnaval, no mês de festa de Natal, quando todo mundo parece que chuta o pau da barraca e vamos ser felizes. E abre mão da santidade. Lá em Parintins, a maior parte das igrejas estão vazias. Porque vão lá para o boi bumbá. E agora, não. Deus perdoa, Deus é bonzinho. Vamos lá. Tcharanê, tcharanê. Irmão, não se zomba de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está lá em Hebreus. Pisar no Filho de Deus, profanar o sacrifício de Jesus, rejeitar a voz do Espírito Santo, porque quando eu faço isso, não há mais saída para mim. Mas, pastora, nós estamos no mês da graça, nós estamos no tempo da graça. Quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. O último recurso da graça do Senhor é o Espírito Santo. É Ele que convence a sua palavra no seu coração. É Ele que lhe faz discernir o certo do errado, o sagrado do profano, é o Espírito Santo. Se você abomina, se você apostata, se você rejeita a voz do Espírito Santo, o que sobra para você, o que sobra para mim, o que sobra para a igreja? Só o encontro social. Aí a gente vai ser feliz. Vamos todo mundo cirandar aqui e ser feliz. Nosso último recurso, que Jesus deixou, ele disse, eu não vou deixar você órfão. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou deixar o meu Espírito Santo. Ele vai lembrar, ele vai ensinar, ele vai corrigir. Ele vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis, para que vocês de fato sejam uma nação santa. Mas se eu rejeito, se eu não escuto, se eu abomino, qual é a minha saída? Ele é o único que vai lá diante de Deus. Pai, a Marlúcia não está conseguindo orar. Deixa eu orar, dizer o que ela quer. Ela está tão atribulada que ela só está chorando. Então ele vai, o Espírito Santo vai diante de Deus e diz, Pai, o que a Marlúcia está precisando é isso, isso, isso. Porque a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se eu não ouço, se eu rejeito o agir dEle, se eu dou as costas para Ele, para onde Ele aponta o caminho, o que nos resta, irmão? Para onde nós iremos? Um dia os discípulos estavam conversando com Jesus e Jesus falou assim, vocês não querem ir embora, porque muitos começaram, o discurso de Jesus foi muito duro e muitos começaram a sair. E Jesus perguntou para os mais próximos, e vocês não querem ir embora também? E Pedro disse, para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna? Se só tu, só Jesus tem, irmão. Talvez você esteja dizendo, a pastora hoje amanheceu da pá virada. Amanheci mesmo, meu irmão.
E o meu palco, o meu lugar de fala é aqui. E eu não abro mão dele, porque eu não vou ser cobrada de Jesus. Eu não vou ser cobrada na madrugada quando Deus diz: por que você não falou? Por que você não exortou a igreja? Não vou ser cobrada. Pode ficar ciente disso. Como diz o verbo maravilhoso, doa em quem doer, eu vou falar aquilo que a palavra me diz que eu tenho que falar. Continuando. Deixa eu ver onde que eu estava aqui até. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Coloca aí para mim, por favor. Nação santa. Somos separados para servir a Deus. Temos costumes, línguas, características próprias, cultura, que formam nossa identidade. E autoriza e nos separa para servir a um Deus único. O nosso Deus não é uma réplica, em que você ali, se tropeçar, cair, esse Deus nem se levanta. O nosso Deus é um Deus invisível, mas a palavra de Deus diz que Ele é fogo consumidor. Deus é um maravilhoso, que age, vai penetrando nas medulas, na mente, no coração, e vai quebrando tudo, porque Ele é um Deus fogo consumidor. Olha o que está escrito aqui: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Pedro fala aqui de novo: tu és uma nação santa, tu és um povo santo. Sabe qual era o problema lá também, lá no Antigo Testamento? Abrirem as brechas, os homens abrindo as brechas para as moabitas chegarem e trazerem os deuses delas, as idolatrias delas. As mulheres também abrindo as suas vidas, se aliançando com um povo inimigo, um povo idólatra. Hoje a gente fala assim: mas idolatria, eu não tenho idolatria, eu não tenho nenhuma imagem na minha igreja, na minha casa, eu não adoro nenhum santo, não adora. Hoje não precisa dessas imagens. As mídias sociais estão cheias de idolatria. Tem muitas outras coisas que estão ferrando a vida de muita gente, quebrando o seu relacionamento com Deus, pela idolatria, a idolatria do sexo, a idolatria da imagem, o narcisismo. Todo dia de manhã está lá o histórico, o celular ali na frente, adorando a si mesmo, idolatrando a si mesmo. Hoje os ídolos não são mais de barro, nem de gesso, nem de pedra. São subliminares, espirituais, que vão minando, entrando e vão quebrando todo o nosso relacionamento com Deus. Mas vamos continuar. Pedro continua dizendo: geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Aí ele vai agora para o povo adquirido. Cadê, meu Deus? Povo adquirido para que anuncieis. Povo, aqui está adquirido, no outro tem povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabia que você é exclusivo de Deus? Deus não negocia, Deus não quer você com ele e no outro dia com o outro não. Tem homens aí que dizem: não importa não, vamos ter um casamento aberto. Eu casei com você, mas vamos lá, pega mais menininha, todo mundo junto numa festa só, né? Hoje o casamento é aberto, é assim. Casa, o casal casa, mas combina com outro casal para terem as festinhas em grupo. O nosso Deus não. Ele diz que você é propriedade exclusiva dele. É só dele. Ou você é só dele, ou ele não quer você. Ele não quer você fragmentado. Ele não quer você sequenciado. Não, essa parte aqui, Senhor, esse aqui, olha, é teu. Mas essa daqui, não, deixa que eu resolvo. Não. Ou você é todo dele, exclusivamente dele, ou ele tem tudo de você, ou ele não tem nada de você. Mas vamos ler o que diz aqui. Propriedade exclusiva de Deus significa que temos um dono, temos um Senhor. Não somos de todos, temos apenas um dono, somos exclusivos deles. Deus não nos divide com ninguém, somos valiosos porque pertencemos a Ele. O valor
que ele nos deu foi o sangue perfeito do seu próprio filho. Na época, seu único filho. Deus não tinha muitos filhos, ele só tinha um filho. E o nome dele era Jesus. E ele enviou seu único filho, seu primogênito, seu unigênito, para que através dele nós fôssemos uma família de muitos irmãos. Quando Jesus subiu aos céus, ele levou uma multidão de filhos para o Senhor. Nós somos exclusivos do Senhor. No reino de Deus não há dupla cidadania. Aqui na terra, quando alguém casa com um estrangeiro, por exemplo, a Ana Dib aqui, será que eu falei certo? Está certo, Ana Dib? Se por acaso ela engravidar e tiver um filho aqui no Brasil, esse menino dela vai ter dupla cidadania, vai ser venezuelano e brasileiro. Mas no reino de Deus não existe dupla cidadania. Ou você é de Deus, exclusivo de Deus, ama-o, respeita, o honra, o serve, ou então, ou você tem tudo de Deus e é dele totalmente, ou você não tem nada dele e não consegue servi-lo. Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Depois de falar tudo isso que Paulo fala, ou que Pedro fala, ele fala agora, ele fala da nossa identidade. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Agora ele diz qual é o nosso destino. Ele falou até agora sobre a nossa identidade. Quem somos? Quem você é? O que a igreja é? O que você é quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ele diz que você é tudo isso. Mas qual é o seu destino? Qual é o seu foco? Qual é o seu propósito? Ele diz aqui também no versículo. Vamos ler a última parte. Quando ele fala, povo exclusivo de Deus, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu destino. Esse é o seu destino. Esse é o seu destino, anunciar as virtudes de Deus, daquele que tirou você das trevas e trouxe você para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu propósito. Mas eu trabalho, eu faço faculdade, você pode viver a sua vida comum, sem problema. Mas o seu foco principal é anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Não tem. Na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, no ponto de ônibus, no TikTok. TikTok é ruim? Não, é bom. Você pode usar ele para a glória de Deus, para anunciar as virtudes daquele que te chamou, daquele que te amou, daquele que morreu no teu lugar. Você pode usar o TikTok, pregue a palavra, fale, em 2 minutos você fala o que Jesus fez na sua vida, testemunhe. Mas sabe por que não fazemos? Porque não temos identidade no reino. Nossa identidade está esquizofrênica. A nossa identidade está manchada. Aí a pessoa não sabe. Não. Nessa hora não, eu sou eu, é eu e eu. Então, meu TikTok, meus reels, os meus stories, vai ser para mostrar eu, o meu narcisismo, o que eu sou, o que eu quero. E aqui, aí se revela a identidade de quem é. As dancinhas, as bebidinhas e outras coisas mais. Por quê? Porque não tem a identidade do reino. Não tem o costume do reino. Não tem a característica do reino. A imagem e semelhança de Jesus nunca existiu. Nem deturpada está. Nunca existiu. E para que alguém possa ter essa identidade do reino, ela precisa o quê, irmão? Nascer de novo. Não tem como você
receber essa identidade do reino. Sabe qual é o selo da identidade do reino, irmão? Sabe qual é o selo da identidade do reino? O selo do Espírito Santo. Efésios, ele diz: vocês foram selados com o meu Espírito. Selado, marcado. O selo ali é marcado. Você tem a marca de Deus. Tem um louvor bem antigo que diz: eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo levando o seu nome aonde eu vou. Entendeu? Eu tenho a marca de Cristo. Um dia, falaram tanta coisa de Paulo, reclamaram, disseram que ele era radical, que ele era isso, que ele era aquilo. Ele diz: olha, gente, não me aborreçam mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E qual era a marca de Cristo que Paulo tinha? Sofrimento, aflição, perseguição, calúnia, frio, fome, nudez, naufrágio. Era a marca de Cristo. Porque em todas elas, a marca do Espírito Santo fez com que ele vencesse todas. Todas. Qual é a marca de Cristo em você? Você tem a identidade de Jesus, a identidade do reino. Quem tem a identidade do reino diz: não, isso não pertence a mim, isso não é o meu costume, isso não faz parte da minha vida. Eu pertenço a um reino, eu tenho a identidade do reino. E ela tem toda a condição, toda a autoridade, todo o poder emanado do Espírito Santo para dizer não. Mas quando ela não tem essa identidade, ela não resiste. Ela não consegue. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe nem para onde vai. Porque agora é Reels, é Stories, é TikTok. Daqui a pouco vai chegar numa nova modinha. E você vai se tornar obsoleto, a não ser que você entre na nova modinha. E o cristão não vive de modinha. A nossa palavra é essa, irmão. Ela é a cada dia sendo revelada. A cada dia ela vai sendo revelada. Mas ela não muda. Ela continua dizendo que o certo é certo e que o errado é errado. Que o santo é santo e o profano é profano. Não tem meio termo. E a minha pergunta para você... Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui. Se nós formos chamados para um destino... De vez em quando as minhas filhas me criticam. Ah, que a senhora vai no Uber, a senhora tem que pregar. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Eu tenho que falar desse evangelho que Jesus me salvou. E eu falo mesmo. Aborrece, às vezes. Tem hora que a gente fala e a pessoa diz: poxa, a senhora chegou aqui como um anjo de Deus. Peguei outro dia, o rapaz estava agoniado, passou um final de semana terrível, teve que trabalhar porque necessitava. E eu comecei a falar de Jesus para ele, do evangelho de Jesus. Ele estava doente trabalhando. E eu falei: eu conheço um Deus que pode te curar. Você gostaria que eu orasse? E eu comecei a orar com aquele rapaz e ele disse: a senhora foi um anjo de Deus que chegou aqui no meu carro. Porque eu estou começando a sentir melhoras. Eu estava ruim, pensando em ir para casa. Ah, pastora, mas a senhora é radical. Meu irmão, deixa eu lhe falar um segredo. O evangelho é radical. O evangelho é radical, irmão. Não existe meio termo. Não existe 3 caminhos, só existe 2. Não existe 3 portas, só existe 2 portas. Não existe vários Jesus, só existe um Jesus, o Filho de Deus. O evangelho é radical. E que quem quer viver o evangelho de Jesus precisa ser radical. Ou então negocie os seus valores. Mas eu quero fazer algumas perguntas aqui para você. Antes de fazer a pergunta, eu quero ler o versículo 10. Por que eu tenho um destino? No final do versículo 9, né, fala. Coloca o versículo 10 aí para mim, por favor. Pronto, já cheguei aqui. Olha o versículo 10, o que diz aqui? Você tem um destino, sabe por quê, irmão? Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus e você tem um destino, um propósito, porque ele diz aqui no versículo 10, olha: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo.
Sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É por isso que eu tenho que ser radical na minha vida com Cristo. Radical na minha vida de santidade. Eu preciso proclamar o nome de Jesus, mas com a identidade de Jesus. Com a cultura de Jesus, com a cultura da palavra, com a característica do reino. E agora eu quero fazer essas perguntas para você. Se você está perdido quanto à sua identidade, então você não tem um alvo nem um destino. Se você não sabe quem você é no corpo de Cristo, qual é o seu costume, qual é a sua característica, você está perdido no reino, você precisa se achar. E eu quero dizer para você que essa noite é a noite apropriada para você se achar. Isso é uma afirmação minha. Mas tem umas questões aqui. A primeira questão é: sua conduta, comportamento, mostra qual é a sua identidade? Claro. Eu já vou respondendo, sim. Mas qual a identidade que você tem mostrado? No seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas palavras. Qual identidade que você tem mostrado? Essa pregação é para crente. Não estou pregando para pessoas que não conhecem o Evangelho, nem que não é do Evangelho. Essa pergunta é para crente. Se a sua conduta, seu comportamento mostra qual a sua identidade, qual a identidade que você tem mostrado? A identidade do reino ou a identidade do mundo? Da qual um dia Jesus disse que despojou você. Despojou dessa identidade maligna. A segunda pergunta: qual o seu destino? Qual o seu propósito? Qual o seu alvo na sua vida? Eu quero ganhar muito dinheiro, ser muito importante. Isso, se você trabalhar, você vai ser, irmão. E Deus lhe abençoar, vai ser. Se você for fiel, Deus vai lhe abençoar muito mais. Mas há um propósito muito mais superior do que ter dinheiro, do que ter carro, do que ter fama. Há um propósito no reino muito mais superior. Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? Você jovem, você adolescente, aonde você vai chegar? E a última pergunta, não é minha, eu copiei uma pergunta de um homem, eu até anotei o nome dele aqui para mim poder dar os créditos. Deixa eu ver aqui. Daniel Conégero. Daniel Conégero é um pregador. E eu vi essa frase, essa pergunta, e eu gostei. E eu quero formular do jeito que ele fez. Mas eu vou fazer minha essa pergunta. Ele diz assim: será que você está mostrando ao mundo que agora vive na luz? Ou está gastando tempo à procura de uma sombra para se recordar dos tempos de trevas? Dura pergunta, né? Vou fazer de novo. Será que você está mostrando ao mundo que agora vive de fato na luz? Ou está gastando tempo à procura de uma sombra para se recordar dos tempos de trevas? Do tempo que você era trevas, você estava buscando uma sombra. Não, eu não estou muito na luz, mas também não estou muito nas trevas, eu estou aqui na sombra, só porque daqui a pouco eu volto para a luz. Esses são os questionamentos que eu faço para você hoje. Esses são os questionamentos. E eu vou para a primeira pergunta. Primeira pergunta não, primeira afirmação. Se você está perdido na sua identidade, hoje é um dia apropriado, próprio para você se achar. Se você não tem alvo, não sabe o seu destino, todos nós temos destino, irmão. E nesse destino nós vamos deixar tudo, casa, carro, iate, dinheiro se tiver, então todos os trapos que você tiver, vai tudo ficar. Tudo vai ficar. Todo esforço, o suor que você fez, um dia vai ficar, porque o seu destino final é na eternidade com Cristo. Ou sem Cristo. A escolha é sua, não é minha. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Não
fique chateado comigo, não. Ouça essa palavra como palavra de Deus. Esqueça a Marlúcia. Esqueça a Marlúcia mesmo, não é nem a pastora, esqueça a Marlúcia. Fale com Deus e decida que caminho você vai trilhar. Que identidade você vai ter. Decida. E se você quiser vir aqui à frente e dizer, não, eu quero a identidade do reino. Eu não quero ter uma dupla identidade. Eu quero a única identidade do reino. Se você é essa pessoa, se você está perdido quanto a essa identidade, o Senhor Jesus Cristo hoje te revelou qual é. Te revelou na palavra, irmão. Na palavra aqui. Em 2 versículos, Deus mostrou qual é a tua identidade. E se você quer tomar posse dessa identidade, viver por essa identidade, e eu vou dizer o que é que você vai ganhar. Não, aliás, eu vou dizer o primeiro o que é que você vai perder. Você vai perder seus amigos. Você vai perder a influência. Ninguém vai lhe convidar para muito lugar, porque sabe que você é radical. Os convites vão ser escassos. Poucas pessoas vão querer que você venha para a sua festinha, porque você sabe que você chegando lá, o clima muda. O clima muda. Mas eu quero dizer o que é que você vai ganhar. Você vai ganhar poder e autoridade diante das hostes de Satanás e do diabo. Você vai poder expulsar com autoridade. Você vai poder falar com autoridade. As pessoas vão se curvar diante da tua palavra e vai dizer, essa pessoa de fato tem Jesus. Essa pessoa de fato tem uma identidade. Mas deixa eu lhe dizer mais outra coisa. Eu já disse os prós e os contras. Mas deixa eu lhe falar uma última palavra aqui. A respeito do que você vai decidir ou não. Hoje, ao sair daqui, você não será inocente diante de Deus. E o que você fizer, rejeitando essa palavra, será como juízo sobre a sua vida, porque Deus não terá você por inocente. Deus não terá você por inocente. Hoje você, de uma maneira talvez até arrogante minha, não digo nem que arrogante, é porque quando eu estou na função que eu estou, eu não tenho medo de falar, irmão, e eu sou muito incisiva. Mas hoje você ouviu o que precisava ouvir. E Deus está dizendo, a decisão é sua, a escolha é sua. É você que decide o destino que você quer chegar. É você que decide o propósito pelo qual você vai chegar. É você que decide. A escolha continua sendo sua. Não, mas ainda falta tempo, eu sou muito jovem. Daqui para lá eu já mudei, já fiquei. Não. Vai lá no cemitério. Tem sepultura de 1 metro até 3 metros. Tem sepultura até menos de 1 metro. Não deixe para tomar uma decisão amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque amanhã, o amanhã não pertence a você. O apóstolo Tiago fala isso. O amanhã você não tem, você só tem o hoje, você só tem o presente. O passado já foi. O que aconteceu já ficou para trás. Mas você pode mudar o seu futuro, tomando uma decisão nesse presente. Qual é a decisão que você vai tomar? Alguém mais, como o Daniel, para ter coragem de dizer, eu quero essa nova identidade? Alguém mais? Feche os seus olhos, não olhe para cá não, nem olhe para mim. Olhe para dentro de você, olhe para você mesmo.
Vale a pena? Primeiro João, capítulo 1, verso 7, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A injustiça é aquilo que nós fizemos que desagradou a Deus. São atos contrários à bondade de Deus. São atos contrários à justiça de Deus. E o inimigo nos leva a fazer atos de injustiça. Uma pessoa que não se arrepende, ela começa a trilhar um caminho de injustiça, de fazer coisas que desagradam o ser humano, principalmente Deus. Mas a palavra de Deus diz que se você confessa e deixa, Ele perdoa e não permite que o inimigo fique te acusando de atos de injustiça. Ele limpa, purifica, Ele lhe restaura. Ah, mais alguém? É o último apelo. Ah, mais alguém? Deus amado, nós estamos aqui, Pai. Eu não me ometi, Senhor Deus, a fazer o que Tu me mandaste fazer, Pai. A falar o que Tu me mandaste falar. Aqui, Senhor Deus, foi pregada a Tua palavra. Aqui, Senhor, a Tua palavra foi pregada de forma profética, Pai. Com exortação, com edificação e com consolo, Pai. A Tua palavra profética foi derramada nessa noite, Pai querido. E eu Te louvo por me dar, Senhor Deus, a capacidade do Teu Espírito Santo para fazer aquilo que Tu me mandas fazer. Obrigada, Senhor Jesus. E ela trouxe aqui, Senhor Deus, o resultado. Daniel, Apoliane, Pai. Ajuda, Senhor Deus, esses dois jovens. São muito jovens, Pai querido. Mas eu sei que a Tua palavra diz que a força está neles. E ainda com o poder do Teu Espírito Santo, eles serão mais do que vitoriosos. Eles poderão, Senhor Deus, enfrentar, Senhor Deus, os apelos, os convites do inimigo e dizer: não, eu sou de Cristo, eu tenho uma nova identidade, a identidade do reino. Os ajuda, Pai querido, a viver, Senhor Deus, vitoriosamente, Pai. Mesmo a despeito da adversidade, da luta, da tentação, que eles continuem, Senhor Deus, imbatíveis, que eles continuem perseverando. E se porventura um momento eles caírem, eles escorregarem, que eles voltem, Pai. Voltem para o Teu reino, porque no Teu reino há perdão, no Teu reino há amor, no Teu reino, Senhor Deus, há bênção abundante para a vida deles, Pai. Há um destino maravilhoso para a vida deles. Toma eles nas Tuas mãos e os ajuda, Pai. É o que eu Te peço nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Quero chamar aqui o pastor Ferreira. Amado, nós vamos orar no final, não deixa eu esquecer, por favor. Pastor Marcelo não está bem de saúde. Ele não pôde vir hoje, mas está precisando da nossa oração. Nós somos a igreja. Ele não está bem de saúde e também a Flávia também não está muito bem. Mas ele está bem mais grave. Então nós vamos orar no final do culto. Amém, meus irmãos. A palavra que nos exorta, mas que... Amém. Mas que nos mostra que devemos estar firmes, que temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é aquele que nos salvou, aquele que pagou um preço altíssimo por nossos pecados
e que tem o melhor para nós. Vamos falar de ofertas, e João 3,16, que vocês conhecem muito bem. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Isso é uma promessa de quem não titubeou em enviar seu Filho, para pagar os nossos pecados, pagar as nossas dívidas, nos salvar, nos tirar de todo e qualquer pecado. Nossos erros foram esquecidos, porque o Senhor enviou seu Filho para pagar nossas dívidas. Ele até falou a Abraão: leva teu filho amado, está no livro de Gênesis, no capítulo 22, leva teu filho Isaque ao monte, à região de Moriá, lá sacrifica-o em holocausto a mim. Mas isso foi uma prova de fé para Abraão. Ali nós sabemos que Isaque foi substituído por um cordeiro, mas aqui Jesus foi o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado, que foi sacrificado por nós, que se doou para nós, e maior oferta do que essa não existe, é imensurável. Aquilo que possamos ofertar em termos de recursos, se olharmos para a cruz e ver que ela está vazia, que foi pago um preço altíssimo por nossas vidas, aquilo que contribuímos com a sua obra é insignificante a esse preço que foi pago. Nós devemos sempre refletir nesse aspecto. Nossas vidas, nós estamos aqui usufruindo disso, usufruindo de vida e vida com abundância, ouvindo a sua palavra, muitas vezes é dolorida, porque um puxão de orelha é dolorido, mas nós devemos olhar para a cruz e ver que ela está vazia. Jesus pagou um preço por nós. Nós devemos isso a Ele, no mínimo, sermos obedientes à sua palavra, e o Senhor nos pede. A sua obra, quando Ele fala, ide e pregai o Evangelho, hoje há custos. Hoje há custos. E nós, como igrejas, devemos estar contribuindo para que esse Evangelho chegue a quem precisa. Nós precisávamos, recebemos essa palavra, recebemos esse amor, reconhecemos que somos totalmente dependentes do favor do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia, porque somos limitados, somos homens, mulheres, somos falhos, precisamos do Senhor e devemos proclamar isso a outras pessoas. Muitos pastores por aí precisam do recurso, missionários, igreja para ser mantida. Tudo isso é necessário com o nosso esforço, meus irmãos. Amém? Vamos separar com alegria, os nossos dízimos e as nossas ofertas e depositar aqui no gasofilácio do Senhor. A casa do Senhor precisa dos recursos, precisa da nossa fidelidade, precisa do nosso amor pela obra. Deus nos amou de uma forma imensurável. E nós amamos a Jesus, o seu Filho, porque foi quem foi a moeda de troca com Satanás. Mas é um Deus vivo, um Deus que já preparou a nossa cidade celestial, nos preparou aonde viveremos eternamente. Amém, meus irmãos? Com alegria tragam seus dízimos e suas ofertas e vamos depositar aqui no gasofilácio. O amor vai
Amém. Oremos. Pai amado, graça te damos, porque Tu nos ama, Pai, de uma forma incondicional. Tu enviaste Teu único Filho, meu Deus, para que nossas vidas fossem salvas do pecado, das ciladas e armadilhas de Satanás. Ó Santo dos Santos, nós te agradecemos, meu Deus, porque podemos aqui, no Teu gasofilácio, depositar os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, porque a Tua obra precisa ser proclamada nos cantos mais longínquos, meu Deus, da terra. E nós queremos, meu Deus, oferecer aqui o nosso esforço, do nosso trabalho, oferecer nossas vidas, se for necessário, meu Deus, para fazer, cumprir o Teu ID, meu Pai. Abençoe e guarda, meu Pai, os irmãos que vieram aqui fazer, meu Deus, depositar no Teu gasofilácio os dízimos, as ofertas, aqueles que não puderam, meu Pai, mas que Tu os abençoe com o trabalho, meu Pai, os abençoe, meu Deus, com uma semana frutífera, que possam ganhar o seu sustento, meu Pai, e separar, principalmente, meu Deus, as suas vidas a Ti, separar um tempo, meu Deus, para dedicar, para conversar contigo, para Te ouvir, para falar das nossas petições, o nosso clamor, meu Deus, porque eu sei que Tu estás de ouvidos inclinados para nos ouvir, Pai. Muito obrigado, nós Te agradecemos pela Tua palavra, por esse culto maravilhoso, e em nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus. Obrigada. Sente-se um pouquinho, amadas, por favor. Tem alguém aqui que durante essa semana, entregou voto? Eu acho que foi o Nicolas. Tem mais alguém que veio aqui, que entregou voto? Nós vamos fazer a consagração agora. Pode vir aqui. Amém. Amém, queridos. As pessoas aqui estão cumprindo o voto que elas fizeram ao Senhor. Como eu falei para vocês, eu não liguei para vocês, para ninguém aqui, olha, cadê o voto? Não cobrei, não cobro, nem dízimo imaginar voto. E o voto é uma coisa muito pessoal, muito particular, é você e Deus. Tá? E eles aqui, de forma espontânea, de forma grata, eles vieram, entregaram e dedicaram ao Senhor os votos dele. Nessa noite nós vamos consagrá-lo. Eu queria chamar, cadê a Ana Dib? Ana Dib, vem, porque você foi a primeira a entregar e a gente ainda não fez a consagração. Ana Dib acho que foi a segunda pessoa a entregar. Fica aqui do lado da sua pastora. Então vamos orar por eles, tá bom, Pai querido? Vamos orar e vamos consagrar a vida deles, que a coisa mais importante para Deus é a vida deles. E esse ato de voto, com o cumprimento dele, alegra o coração de Deus, sim. Porque além deles entregarem a vida deles, eles estão entregando aquilo que muitas vezes para nós tem um valor muito grande, que é recurso financeiro, né? E eles entregaram para a obra do Senhor. Pai querido, eu te apresento aqui, Pai querido, os teus servos, os teus filhos, Pai. A vida do Nicolas, da Raquel, da Ana Dib, da Rosângela, pastor Ferreira, da Raíssa, que entregaram, Pai, a vida deles diante do teu altar como sacrifício vivo e agradável, e também os votos que eles votaram diante de ti com alegria, Pai. Recebe a vida deles, Pai, e os abençoa, Pai querido, aquilo que eles estão, Senhor Deus, com tanta dificuldade, e sabe que só um milagre pode acontecer, que tu venha com esse milagre, com essa provisão, para que todos vejam, Senhor Deus, o quão maravilhoso tu és. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Dê uma salva de palmas para Jesus. Obrigada. Poder votar. Próximo domingo, quem vai estar aqui, irmão? Próximo domingo é dia 3, primeiro domingo do mês de julho, nós teremos culto de primícias. Vai estar aqui um pioneiro, né? Pioneiro da segunda geração, pastor Sebastião Marques.
Ele é amazonense, mas mora há muitos anos em Minas Gerais. Ele esteve em quase todas as igrejas, em muitos estados aqui. Fundou a igreja aqui no Amazonas, tem muitas igrejas que ele fundou, e ele vai estar aqui conosco, trazendo a palavra. Como eu falei no domingo passado, se você quiser e puder, entregue para o pastor Sampaio, olha, minha oferta para o pregador, uma oferta de honra, que nós vamos dar a ele. Além daquilo que a igreja dá, eu gostaria que você, mas é o seu querer e o seu poder. Se você quiser R$1, R$2, R$5, R$100, R$50, entregue para o pastor Sampaio. Até no dia mesmo você entrega para ele. Ele vai colocar no envelope. E essa oferta de honra vai ser para o nosso pioneiro, pastor Sebastião Reis. Não, Sebastião Marques. Amém, queridos? Dia 10, no outro domingo, aniversário da IDPB, 20 anos da IDPB, Parque 10. Nós teremos aqui uma festa, teremos bolo, teremos celebração. Certamente o nosso mezanino já vai estar completamente feito. Já começaram a obra lá em cima. Por isso que os instrumentos aqui, a mesa de som desceu. Então, nós cremos que vai estar totalmente completo, feito. Nós queremos lá na frente também fazer uma boa pintura. Nós estamos dependendo do Senhor, do recurso que o Senhor tem nos dado, e vamos fazer uma grande festa, celebrar ao Senhor por esses 20 anos, e nós vamos precisar, irmão, alargar a nossa visão, alargar a nossa tenda, crescer, multiplicar, fundar núcleos, multiplicar a célula. Tudo isso é para o reino. Nós não podemos ficar nessa rotina, né? Nós precisamos alargar. 20 anos já é tempo suficiente da gente estar em outros lugares. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Nós vamos orar. Há mais alguém no nosso meio que quer oração por enfermidade? Suelen. Pastor Marcelo, quem mais? Há mais alguém? Rebeca, Raquel, Rebeca, meu Deus. Tenho que olhar para uma. Quem mais? Pastor Ferreira, Divanete, Dária, Leia, amém. Ana Dibe, e a Leia não, é a Giovana, né? Ah, a Giovana também. Então, nós vamos orar, irmão, tá? A palavra de Deus diz que a igreja do Senhor, ela trabalha para isso, irmão. Ah, mas é uma enfermidade que o médico pode curar? Pode, mas também ele pode não curar, né? É uma doença crônica. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de cura. Deus é Deus de libertação. Deus é Deus de proezas. E Ele faz isso no nosso meio. E eu quero que você, que receber essa cura, essa bênção, no próximo domingo, ou então no outro domingo, venha testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Pai querido, nós te louvamos por essa noite, nós te bendizemos, e no decorrer agora desse culto, Pai, nós queremos suplicar a Ti por cura, por restauração de saúde dos Teus servos, da Tua igreja. Te apresentamos o pastor Marcelo, a Flávia, a Suelen, a Giovana, a Ana Tibe, a Dária, a Leia, a Divanete e todos os demais que estão aqui, Pai, enfrentando algum problema de saúde, que Tu, Senhor Deus, com a Tua graça, vai derramando o Teu bálsamo nesse instante, Pai, aonde tiver ali a localização da dor, da inflamação, da enfermidade, nós damos uma ordem em nome de Jesus, enfermidade sai agora, em nome de Jesus, seja em que local você esteja, nós estamos dando uma ordem no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sai enfermidade, sai inflamação, sai a dor, sai todo qualquer desconforto, em nome de Jesus, que haja restauração, que haja cura, que haja libertação, que haja perdão de pecado e que haja, sobretudo, Pai, glorificação ao Teu nome. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e tomamos posse dessa cura em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.
Levante sua mão direita e diga: Senhor Jesus, obrigada por esta noite. Obrigado por esta semana. Eu creio, Senhor, que esta semana será uma semana abençoada, frutífera, de grandes realizações, porque Tu estarás comigo, me fazendo prevalecer, alcançar o meu propósito. Por isso, Senhor, eu Te peço, ser comigo, Espírito Santo, me guia, me conduz, me faz lembrar das Tuas promessas. E eu Te louvo, e eu Te glorifico, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus esteja atento à tua oração, que Deus esteja enxugando dos teus olhos as tuas lágrimas, que o Espírito Santo leve consolo, esperança e paz ao teu coração. Essa palavra profética que eu transmito a você. E vós saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cântico diante de vós, e toda a árvore do campo aplaudirá. Aleluia. Estamos despedidos, queridos.